Olá, 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 pessoal. Continuando a nossa série Sabedoria Financeira. Ela vai durar um tempinho mais longo, mas é muito bom em tempos difíceis adquirir essa sabedoria. Nós já passamos por algumas coisas muito importantes nessa série. Se você não conseguiu acompanhar, os vídeos estão disponíveis. É só ir lá assistir e acompanhar que as reflexões em cima da palavra de Deus, né, sempre são muito boas, sem invenções, sem especulações. A palavra de Deus sempre ela é muito rica para nos ensinar em vários aspectos de nossas vidas. E na reflexão de hoje, no capítulo 4 da segunda carta de Reis, nós passamos ali, naquele capítulo, por várias situações que têm relações, de uma certa forma, com problemas financeiros. Mas a situação desse capítulo que eu escolhi foi a seguinte: foi quando uma mulher, ela ficou viúva com os 2 filhos. O marido dela era um servo de Deus, né? E ela ficou sem direção, ela ficou com um baita de um problema, né? Um problemão. E porque os credores, assim, vamos dizer, entre aspas, queriam levar os filhos dela para tornar eles escravos, para trabalhar. E ela não tinha como pagar certas dívidas, ajustar as coisas, né? Então ela foi tomar direção com o profeta conhecido daquela época, o Eliseu. Ao invés de sair fazendo certas coisas da cabeça dela, ela teve cabeça para ir lá e consultar o profeta daquela época, visto que uma pessoa que ela conhecia muito, confiava muito, que tinha um relacionamento com Deus, tinha morrido, né? Que era o marido dela. Não que ela não poderia ter a direção de Deus, mas ela foi consultar a pessoa certa, né? Isso em relação aos problemas financeiros, muitas vezes a gente ouve pessoas erradas, sabe? A gente ouve um discurso maravilhoso de pessoas erradas e a gente se deixa levar, a gente abraça uma ilusão, a gente investe numa ilusão e na verdade ali a gente deixou uma necessidade de falar mais alto. Sabe, essa mulher, ela tinha vários problemas que acabaram se acumulando com a morte do marido dela lá naquela época. E mesmo assim, ela não se deixou levar por essas necessidades. Ela não deixou as necessidades falarem mais alto. A primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina aqui é que, apesar dos problemas, a gente precisa ter uma maturidade emocional para tomar a decisão correta em relação a essa área financeira, né, da série que a gente está vivendo. Ela tinha dívida, ela não tinha como pagar, ela não trabalhava, entendeu? Então, como que ela ia resolver esse problema financeiro e livrar os filhos dela de serem levados, sendo que ela não tinha recursos, ela não tinha possibilidades, ela não tinha outras oportunidades? E aí a gente começa a aprender outras coisas, como por exemplo, o que tem nos prendido, o que realmente tem nos escravizado. Temos nos tornado escravos de questões financeiras. Primeiro, porque ouvimos pessoas erradas. Segundo, porque queremos soluções fáceis para problemas que já se acumulam durante anos. Sabe, às vezes é assim, às vezes a gente se torna cego para certos problemas
porque as vantagens financeiras em determinados momentos podem falar maior. Então, será que vale a pena realmente silenciar ou deixar de enxergar, ou mesmo enxergando, fingir que não está vendo determinados problemas, determinadas situações críticas? E muitas vezes isso tem nos escravizado emocionalmente, propriamente dito financeiramente. E sendo que a maior das dívidas, Deus nos livrou dela enviando Jesus na cruz, né? Eu não sei se você já reparou, mas muitas traduções do modelo de oração que Jesus nos ensinou, né? Porque aquilo ali não é algo mecânico, é só um modelo, é só um exemplo e que Jesus ensinou aos discípulos. Em algumas traduções falam assim: perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, a gente devia muito a Deus pelos nossos delitos, pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas Ele, entre aspas, nos comprou quando Jesus se sacrificou. E Jesus nunca negociou o propósito dele em se entregar por você e por mim naquela cruz. Ele nunca vendeu os valores. Ele nunca falou para Deus: Deus, mas dá um jeitinho aí, só estalar o dedo aí, eu não preciso morrer não, eu não preciso sofrer. Só o Senhor estalar o dedo aí e tudo está resolvido. Não, muito pelo contrário. Ele abraçou o processo, ele abraçou a dor, ele abraçou o sofrimento, sabe? Isso nos ensina também sobre a questão financeira. Se a gente tem sofrido, é porque muitas vezes o nosso coração está no lugar errado. Porque se o nosso coração estivesse naquele que nos comprou naquela cruz, que é Jesus, a gente não precisaria ficar sempre nos sentindo prisioneiros, nos sentindo frustrados, porque em primeiro lugar a gente compreenderia que todos os nossos recursos, mesmo quando eles estão escassos, pertencem e sempre pertenceram a Deus. Sabe, nessa situação, a mulher foi lá e consultou o profeta. E o profeta perguntou assim para ela: o que você tem em casa? Como eu posso te ajudar? De certo, né, a gente pode assim conjecturar, imaginando que aquela mulher de certo esperava uma solução fácil, que o homem ia lá fazer um milagre que ela estava esperando e ponto final, e tudo estava resolvido. Mas ele se demonstrou disposto a ajudá-la, mas ela perguntou assim: o que você tem em casa? Ou seja, quais recursos você tem disponível? Ela falou: eu só tenho uma vasilha de azeite. Então ele falou assim para ela: vai e peça muitas vasilhas emprestadas aos vizinhos, porque o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai prover. E houve a multiplicação do azeite. Imagina uma situação, se acontecesse isso com você, o que você ia pensar? Você só tinha uma vasilha de azeite em casa, uma latinha de azeite em casa, e de repente ali, por esse milagre, por essa graça de Deus, passasse para 10 vasilhas, 15 vasilhas, entendeu? E foi o que aconteceu nessa mulher. E quando isso aconteceu, e ela fechando as portas e estando ali com os filhos dela, contemplando aquele momento, sabe? Tem coisas que pessoas usam de maneira muito errada a questão dos recursos financeiros, porque elas contam uma multiplicação, né? Elas ostentam, principalmente nas redes sociais, elas ostentam com um estilo de vida que parece que tudo tá bonito o tempo todo, que parece que não tem problemas. E aí cai naquela situação que eu já comentei,
fica negligenciando pequenos problemas e quando vê se tornaram gigantes por uma necessidade vazia, né? E essa mulher, ao contemplar esse milagre com os filhos dela, ela retorna ao homem de Deus e diz assim, né? Agora tudo deu certo, o que eu faço agora? O homem falou assim, você pode vender para pagar as suas dívidas e ainda você vai ter o bastante para você viver, né? Imagina a situação, né? Ao essa mulher fazer isso, né? Adquirir o recurso que ela precisava para livrar os filhos dela de se tornarem escravos, a gente consegue contemplar os nossos olhos com Cristo nessa situação. Por quê? Porque Ele entregou a vida para pagar o preço pelos nossos pecados. E aquela mulher, ela buscou a direção no lugar correto, ou seja, com a pessoa certa, sabe? E então ela foi e falou assim, olha, a situação realmente deu certo, mas o que eu preciso fazer? Qual a maneira correta de eu agir? Muitas vezes, quando Deus nos abençoa, Deus nos dá a graça de ter uma provisão, às vezes a gente fica tão perdido com aquela provisão que a gente deixa aquilo escorrer, sabe, rala abaixo. E essa mulher nos ensina nessa passagem que ela constou de novo a pessoa certa. Mas a pessoa certa não era o cara em si, né, o profeta lá em si, mas sim Deus, sim o Senhor, sabe? Talvez você esteja precisando de um recurso ainda. Eu não sei há quanto tempo você está nisso. Eu sempre falo aqui que eu não fico fazendo reflexão para afagar o ego de ninguém. Mas Deus é poderoso para te prover esse recurso que você precisa. Mas a pergunta aqui é, o que você vai fazer com esse recurso quando Deus possibilitar essa provisão na sua vida? Você vai ficar perdida de novo e cair no que você já estava antes de estar necessitando desse recurso? Porque eu estou perguntando isso porque o profeta falou assim para a mulher, olha, vende, você vai ter o bastante para pagar a dívida e para continuar vivendo. A Bíblia não deixa clara a maneira como essa mulher continuou vivendo. Mas olha só, a gente pode compreender disso que ela adquiriu uma sabedoria nesse momento. Porque tinha a palavra de Deus ali para aquela mulher. Olha, você vai ter o bastante. A palavra de Deus por meio daquele homem. Mas olha só, ela precisou ter uma sabedoria para continuar vivendo com aquilo, sabe? E aí cai num outro momento muito crucial. O que a gente faz depois que o momento difícil passou? Será que a gente volta a ser negligente, volta a usar recursos para ficar distante de Deus novamente, volta a usar os recursos para proporcionar situações de pecado, ou a gente passa a usar os recursos para proporcionar situações de edificação uns dos outros, de que assumirmos a consciência de que quando necessitamos, Deus nos concedeu aquela graça, aquele favor, porque nós não merecemos nada. Tudo que conquistamos na vida é pela misericórdia de Deus. Então, o que temos, como temos multiplicado essa misericórdia de Deus quando ela vem em um recurso financeiro, por exemplo? Sabe? Será que temos usado a mesma misericórdia que Deus usou em nossas vidas para a vida das pessoas que também estão precisando ao nosso redor? Ou a gente deixa a soberba tomar o nosso coração? Ou a gente, porque muitas vezes
já está até na igreja há um tempo e aquele momento difícil passou, a gente começa a esnobar as pessoas. A Bíblia diz que se alguém não faz o bem sabendo o que tem que fazer, esse peca, sabe? Pecar inconscientemente, pecar porque a gente não escolheu aquilo é uma coisa, e Deus sempre vai nos perdoar as nossas pequenas faltas diárias, mas precisamos pedir esse perdão a Ele. Mas quando a gente erra, porque a gente quer, porque a gente, sabendo que podia dar um conselho diferente para alguém, sabendo que a gente podia ajudar, mesmo com pouco, a gente está escolhendo pecar, a gente está escolhendo usar certos recursos e situações para andar para longe de Deus de novo. Sabe, que na reflexão de hoje sobre os recursos financeiros, a gente possa realmente gravar em nossos corações quem a gente está ouvindo, quem a gente está permitindo falar também a respeito disso em nossas vidas e como a gente tem aplicado os recursos antes e depois da provisão. Às vezes é necessário passar por apertos para a gente cair na gente mesmo e perceber que sem Deus, por mais que eu já tenha um trabalho há anos, eu nunca vou conseguir fazer algo realmente de proveitoso se a graça de Deus não abundar em mim e na sua vida. Porque isso é a lição que o filho que virou as costas para o pai, pegou o dinheiro e foi gastar, percebeu. Ele queimou tudo, ele gastou tudo, mas ele caiu nele mesmo falando: nossa, do que adiantou tudo isso, né? Eu perdi tudo, a minha parte, mas e aí? O que o pai fez? O pai rejeitou ele? Não. O pai, representando Deus nessa parábola, ele acolheu o filho novamente. Que a gente possa receber esse acolhimento de Deus e entregar as nossas finanças a Deus e não esperar coisas de pessoas. Pessoas, sim, vão nos ajudar, mas muitas vezes a gente está esperando a resposta de pessoas que só vem do dono de todas as coisas.